está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Nessa terça-feira, dia 20 de novembro de 2018, estamos nós aqui no 93 FM, ao vivo com você. Com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha, muitos pastores queridos e pastoras aniversariando no dia de hoje. Vamos lá, pastor tá aniversariando, seu pastor, sua pastora tá aniversariando hoje, o esposo da sua pastora ou a esposa do seu pastor completando hoje mais um ano de vida, manda aqui para o nosso Debate 93 de hoje. Nós vamos homenageá-los com muito carinho, com muito respeito e gratidão a Deus pela vida deles. É só mandar para mim o 96803-8319. Marcela, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores, exatamente. O WhatsApp é esse, 96803-8319. Além de você participar com a gente dando a sua opinião ao longo do programa de hoje, você manda pra gente aí que a gente quer comemorar. E aqui sugestão 93, para o presente do pastor. Você sempre gosta de me pedir. Tudo que eu dou de sugestão, você não gosta? O que eu vou dar sugestão? Depois você vai dizer que sou eu. Reverendo Lael falou que é pra dar um abraço. Só pra lembrar que é rádio. Não, eu tô falando. Nós temos imagens aqui, mas é preciso descrevê-las. Eu tô avisando antes. O reverendo Lael está falando que o que ele quer. Então, não, vamos deixar isso claro, Marcela, que eu gosto das coisas claras. No dia do aniversário do reverendo Lael, que vai ser comemorado. Já foi recentemente. Foi recentemente que eu soube, na igreja presbiteriana, porque ele tá dizendo isso que já deu, já foi o dele. Já recebeu. Já foi o dele. Ele tá, é o quê? Fazemos juntos. Dele e da esposa dele. O seu da sua esposa, no mesmo dia. E casamos no mesmo dia. Casado, tá bom, já tá a informação, já tô confuso, tô tenso aqui com a informação. Mas ele tá sugerindo que os pastores que fizerem aniversário daqui em diante recebam apenas um abraço? É a pergunta. Então, nem ele tem resposta. Aí a pastora dele falou que é aquele abraço. Aquele abraço, mais nada. Eu chego aqui, eu um presentinho, assim, uma coisinha. Todo presente que eu falo, você acha que é ruim, então. Mas tem que escolher bem o presente. Mas aí depende do. Olha, eu já falei, pra não errar, pode ser. Porque, por exemplo, dá um perfume. Eu só conheço o gosto do pastor? Perfume. Eu falo. Perfume é muito individual. Uma Bíblia nova. Não sei. Dá uma Bíblia? Pastor, toma uma Bíblia pro senhor, o senhor não tem. É isso? Tudo que eu falo você reclama. Não, só quero saber a sua sugestão. Você não falou nada ainda. Eu já falei aqui, ó, livro, Bíblia, perfume. Não, hoje você não falou, o programa é hoje. Terno. O que eu falei há 3 meses atrás já passou, o ouvinte já esqueceu. Não, mas você já começou a rebater agora. Vai ser o quê? Vai ser livro? Pode ser um terno, pode ser um livro de então já tá. Uma gravata, uma As pessoas usam terno, vocês usam terno? Usa terno, pastor? Usa no culto? De vez em quando. Já botou de vez em quando. Eles não coloquem terno. Duvido que na ceia eles não, olha aí, não pergunta isso pra todo mundo, hein? Não pergunta isso pra todo mundo. Muito bem, vamos lá, vamos trabalhar. Que o presente não chegou, Lael não deu abraço a ninguém. O pastor Luiz tá querendo o terno dele, já anunciou. O Marco Ribeiro não quer nada, tá muito grato. Vamos que vamos. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo, minha gente, a minha esposa insiste em ser o cabeça da nossa casa. Vamos lembrar que todo dia nós estamos começando ouvindo a nossa menina da mesa e já vai essa bomba para ela aqui. Só que além disso não ser bíblico, ela é desequilibrada emocional, financeira e espiritualmente. Elogiou bastante a esposa. Eu vou te contar, ela está cheia de dívidas e quer usar o meu dinheiro para pagar dívidas que ela adquiriu antes do casamento. Ih, rapaz, e agora, hein? Quando digo que não irei pagar as suas dívidas, eu sou agredido verbal e até fisicamente.
Como manter um casamento com uma mulher que quer mandar em mim no meu dinheiro? De que maneira posso amar uma mulher autoritária e que insiste em ser o cabeça de nossa casa? Um casamento assim pode dar certo? Eu quero saber a sua opinião, ouvinte amado, participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje, e vamos começar ouvindo a nossa menina, a pastora Deusirene Moreira. Bom dia, Bom JR, dia. bom dia aos amigos aqui debatedores e toda esta nossa audiência, que tenhamos um debate edificante nessa manhã, nesse feriado aí gostoso. A pergunta que ele finaliza o relato dele é: um casamento assim pode dar certo? Não. Que casamento? É a pergunta que a gente faz ao olhar o relato dele. Não há casamento. Pode haver qualquer um outro arranjo aqui, mas casamento não há. Fica claro, né, que ele estabelece as coisas de uma maneira muito individualista. É meu dinheiro, suas dívidas. E diante disso tudo há também uma falta de respeito muito grande nesse relacionamento. Então a primeira coisa que a gente que nos faz refletir nessa manhã é que não há casamento, porque casamento é cumplicidade. E quando a gente lembra lá dos votos que a gente faz, né, diante do oficiante no casamento, a gente fala que é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Então, acaba, na verdade, quando nos casamos, tudo é de todos, né? Tudo acaba sendo dos dois, e então as alegrias, as tristezas, tudo precisa ser compartilhado. Não há casamento. Infelizmente, hoje há uma visão errada em muitos relacionamentos do que é casamento. Por isso os casamentos estão aí fracassando. Pastor Marco Ribeiro, bom dia, bem-vindo. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, JR. Na verdade, essa questão financeira, né, é uma questão que destrói muitas famílias, né, destrói muitos relacionamentos, muitos casamentos, e aqui não é diferente. Mas eu concordo plenamente com a pastora aqui, dizendo que aqui não há um casamento, não há uma união, porque quando a partir do momento que ele coloca o meu dia, a gente não sabe se o casamento é comunhão de bens ou não, mas o fato é que já começou errado, ela já trouxe dívidas para dentro do casamento, e às vezes os casais se juntam, se casam e já começam ali fazer uma dívida que é a própria festa. A festa custa 90, 60 mil reais. Isso. E o casal... o quê? O casal já casa devendo 60 mil reais por conta de festa, porque é o sonho. Que seja o sonho, muito bem, mas eu não sei, você entrar num relacionamento que já é complicado, casamento já é uma coisa complicada, e você entrar com dívidas, e isso causa realmente um grande problema. Por isso é que tem que ser cuidado logo no início. Reverendo Lael de Alcântara, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor é um homem muito franco. Com certeza. O senhor fala o que pensa. Plenamente. E sou fiel aos meus princípios. Perguntar ao senhor, quando a pessoa casa com os defeitos ou só com as qualidades do cônjuge? Essa questão que eu quero levantar aqui. Não, mas o senhor respondeu ainda. Vou responder. Quer dizer que... Não enrola não, hein, Léo? Não enrolarei nem você nem os ouvintes, pela graça de Deus que não. Mas eu quero discordar aqui primeiramente, ô JR, porque na realidade o casamento existe com seus problemas, existe com as suas dificuldades. Não existe um casamento perfeito. E se nós temos aqui um problema que é a questão financeira, há outros problemas que também redundam num casamento. Mas o que eu entendo aqui é que, pelo fato dessa pessoa ser desequilibrada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Porque senão, diante dos problemas, nós vamos abrir uma porta muito grande para a separação e também para o próprio divórcio. Eu creio que as coisas precisam ser ajustadas. Eu acho que eles precisam de um conselheiro, porque as próprias dificuldades dele também as dificuldades dela. Então, na realidade, ambos precisam ser tratados. Então, eles casam com qualidades problemas, e defeitos. Não há perfeição. E dentre os defeitos, a pessoa pode estar endividada. Com certeza. Pode ser desequilibrada. Pode. Mas casou. Casou com. Agora, será que nós temos consciência dos outros desequilíbrios que existem? Mas vamos ficar só nesse, que já tá muito bom. Pastor Luiz Nilma, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda com quem, pastor? Ou o senhor discorda de quem?
Eu vou colocar aqui o veja bem, né? Começou bem. Veja bem, tem Equilibra aí. coisas aí que a gente pode destacar, né? Eu vejo aqui que existe uma casa dividida. Não diria que não existiria um casamento. Eu posso dizer que existe um casamento ruim, né? Um casamento que precisa ser melhorado e tudo mais. Mas eu acredito que tenha potencial para isso. Existem outros problemas que talvez fossem piores do que isso. Mas o que eu quero dizer também, destacar, e acredito que os nossos ouvintes possam estar passando por essa situação, que é a situação antes do casamento, né? Eu acredito que muitos problemas nos casamentos poderiam ser resolvidos antes deles, né? Eu costumo dizer, JR, que existe um momento em que é o momento do orçamento, né? Que é o momento do conhecimento do cônjuge, do futuro cônjuge, daquele com quem você vai casar, né? Será que tem condições de eu absorver isso, de eu bancar isso, né? Ou seja, o orçamento. Vou ver se eu consigo arcar com um combo, né? Ou seja, da dívida, do comportamento, da pessoa que entre tantas outras coisas. Agora, uma vez casado, eu acredito que tem que se casar tudo. Não só as coisas boas, que certamente existem, ele apenas subtraiu, mas também as coisas ruins, né? E precisam ser não abandonadas, mas corrigidas, amadas e certamente dá para resolver tudo. Encorajar o nosso ouvinte a encaminhar aqui para a gente também a sua palavra sobre esse assunto, ouvinte. Você acha que a dívida é nossa, ou a dívida é dele, ou a dívida é dela? Quando se contrai um casamento, né, e absorve a dívida também, ou não? Olha, a dívida que você fez do passado, você se vira, você paga com o seu dinheiro e tudo, daqui para frente é uma outra história. E vou ampliar isso aqui, que às vezes pode ser um Kinder Ovo, né? O senhor falou do combo, lembrei de sanduíche, batata frita e refrigerante, né? Verdade. Falou do Kinder Ovo, quer dizer, a pessoa casa, como é que tá, daqui a pouco, 2 meses, descobre que o marido ou a esposa não falaram nada, mas tem uma dívida enorme. E aí, como é que faz? Isso é uma traição? Poxa, devia ter me falado. Uma dívida dela, não tô falando uma dívida pequena, não, foi uma dívida mesmo. Que aí cria aquele ambiente de que é o negócio do impagável, né? Tá muito acima do nosso orçamento. Nós vamos comprometer o nosso orçamento aqui para os próximos anos. É complexo isso. Ouvinte, me dê a sua opinião aí. Pastora, Deus Irene. Com certeza, né? Respondendo a sua pergunta, é uma traição, porque você sabe que se há uma dívida, isso vai trazer consequências para frente, né, para sua vida. A dívida tá lá, ela não foi perdoada, ela continua crescendo. É óbvio que num relacionamento isso vai afetar o casal. Então é importante que todas as coisas, o pastor colocou aqui, muito bem, precisam ser vistas, revistas, conversadas, é exatamente na época em que se namora, é na época do noivado, em que precisa se estabelecer tudo isso. A questão é exatamente essa, né? A gente tem aqui apenas o relato, né, parcial dessa história, e ouvindo ele, né, pelo viés dele. No casamento, numa relação assim, num aconselhamento assim, a gente precisa ouvir a ambos. O que ele viu antes do casamento. Então, a questão, sempre que a gente alerta os jovens, as pessoas que estão se preparando para casar. Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas agem de uma maneira muito infantil, talvez imatura, achando, né, que com o casamento as coisas vão mudar. Com o casamento não muda. Aquilo que a pessoa ela é na sua essência. Se revela, né? Exatamente. Nós podemos, assim, crescer. Se estamos abertos no relacionamento, porque o relacionamento é uma troca, a gente vai crescer, a gente vai aprender e a gente vai amadurecer com o outro. É uma troca. Mas existem coisas que não vão mudar. Eu tenho uma questão a levantar aqui, JR, é o seguinte: quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? Na realidade, a nossa esposa não deixa de ser também a nossa irmã. Pelas faltas dela, pelos erros dela, e mesmo pelas coisas que não tenham sido muito claras, quantas vezes nós devemos perdoar a nossa esposa e ajudá-la e fortalecê-la
Quantas vezes muitas vezes nós enfrentamos os problemas e generalizamos ou somos muito simplistas e trazendo fórmulas muito simples. Na realidade, eu creio que os nossos problemas, eles passam por um viés espiritual que precisam ser tratados espiritualmente. E quando nós tratamos espiritualmente os problemas, a possibilidade desses problemas, quer sejam emocionais ou não, eles são tratados por este viés espiritual. Agora, se a minha esposa erra, eu tenho que ser realmente esse cabeça no lar, no sentido de orientá-la, no sentido de manter posições que ajudem a ela diante daquelas faltas pelas quais ela está cometendo, talvez que tenha vindo do lar dela, que talvez tenha vindo da casa dela, talvez tenha vindo de uma situação que ela viveu e que não consegue. Não é que ela seja uma esposa má e que ela quer destruir o marido. Eu não quero olhar, apesar de entender que muitas vezes pode ocorrer, mas não entender num lar aqui, que me parece um lar evangélico, que tem conhecimento da verdade, que haja perversidade do coração da esposa e vou gastar desesperadamente. Mas isso acontece, pastor Léo. Isso acontece. Não é o caso aqui, claro. Nos lares evangélicos, essas coisas acontecem. Não é só evangélico, não. A rádio não é só para evangélico. É que nós estamos falando aqui de pessoas, claro, com certeza. Mas que existem pessoas que elas talvez não façam por maldade, mas não têm controle. São totalmente descontrolados. Um ouvinte nosso aqui dizendo, olha, talvez essa ouvinte não tenha, ou esse ouvinte não tenha observado esses problemas no período antes deles casarem, né? As mesmas não estavam muito visíveis. Compartilha aqui a opinião de um dos nossos ouvintes. Outro ouvinte pede para falar baixinho. Ele dá um motivo dele. Minha mulher tá aqui ouvindo. Não vou falar baixinho. Por aí, fala baixo. Entendeu o seu pedido? Fala baixinho que minha mulher tá aqui ouvindo. Ela faz dívidas e ela quer que eu ajude a pagar, JR. Eu ajudo uma, eu ajudo duas, eu ajudo três. Tem dia, JR, que ela me pede, sabe? Eu faço de conta que nem tô ouvindo. Aí não dá, né, JR? Ouvinte. Que carga. Pode sofrido. Agora é a hora da mulher falar assim: você tá falando de mim? Sou eu essa pessoa? Sou eu essa pessoa? Só tem várias esposas dizendo isso simultaneamente, ouvindo a gente aqui agora. Mas, JR, uma questãozinha só. O marido não pode alimentar o vício da esposa. Se ele vê que a esposa tem esse vício, ele precisa ser um pouco mais firme na sua ação em relação à esposa, porque senão, de fato, ambos irão para o buraco. Alguém tem que sair, alguém tem que estar do lado de fora do buraco, já que a esposa está nesse buraco por causa desse vício, desse comportamento. Então, ele tem que ter um equilíbrio. JR, eu queria destacar algo aqui que, na minha opinião, é bastante relevante. Ele evoca aqui até a Bíblia, né? Ele evoca aqui, não, porque na Bíblia, né, está dito que o homem é o cabeça e tudo mais. De fato, no texto, no contexto da Bíblia, indica o homem como o responsável da casa, mas em momento nenhum está dizendo que é ele que tem que controlar o dinheiro, né? Ele é o responsável. Então, eu acredito que aquele que tem que governar essa parte importante do casamento, mas apenas uma parte que chama-se finanças, deve ser aquele que tem o melhor controle sobre esse determinado assunto. Seja homem, seja mulher. E como ele fala aqui que a mulher dele, essa relação de coisa aqui desequilibrada, isso, então talvez não seja ela a assumir esse papel. Né? E acrescento também que a gente tem que ter o equilíbrio sobre todas as coisas. Tem que identificar aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que precisa melhorar e colocar dentro, vamos dizer assim, dos padrões bíblicos aceitáveis e etc. E tantas outras coisas também. Ouvinte dizendo: a dívida, JR, é sempre nossa. Inclusive estamos com obra em casa e nossa parceria tem dado muito certo. Assim que casei com meu esposo,
ele tinha o hábito de pegar dinheiro com agiota. Graças a Deus, diz a ouvinte, que ele me fez uma mulher sábia e com diálogo meu marido se libertou disso. Somos hoje muito transparentes com nossas finanças e vivemos bem, glória a Deus, diz aqui uma de nossas ouvintes. Então, o casamento traz consigo essa coisa boa, né? Isso é a beleza do casamento, em que duas pessoas que são completamente diferentes resolvem, então, compartilhar de uma vida em comum. E aí é onde, já foi até dito aqui na mesa, o casal aqui precisa de ajuda, porque eles estão olhando muito para eles mesmos. Certamente ele está olhando do ponto de vista dele. Ela certamente vai olhar para o ponto de vista dela, achando que ela está certa, enfim. E eles não vão chegar a lugar nenhum, mas se eles tiverem alguém que vai olhar de fora, vai poder ter então vai poder então enxergar de uma maneira mais acertada o que está acontecendo. Muito provavelmente isso tem a ver com as famílias de origem. Então, assim, um conselheiro, um pastor, um psicólogo vai poder fazê-los perceber isso. De onde que eles estão vindo? Porque a nossa matriz familiar, ela é muito forte e ela fala muito com relação a isso. E não é por acaso, nós não escolhemos os iguais, nós escolhemos o diferente. Porque o relacionamento do casamento se dá pela complementariedade. Aleluia. Então, não é pela simetria, não é naquilo que somos iguais, seria um tédio, mas é pelo que nós nos complementamos, é o encaixe, sob todos os aspectos, né? Até anatomicamente falando. Mas então, é pela diferença. Eu busco o outro porque o outro é diferente. Então, e eu costumo dizer assim, procure ver pelo que você se enamorou. Muito provavelmente é aquilo que vai te fazer depois se separar. É incrível isso. Aquilo que se tornou uma qualidade, aquilo que se tornou o nosso enamoramento, começa a ser depois demais. Você começa a começar a ver aquilo como um excesso. E aí, é possível que eles até tenham se escolhido por aí, né? Ela tenha escolhido ele porque ele fosse mais seguro, né? Ela tenha admirado isso nele, ela não tenha visto isso, por exemplo, dentro da casa dela. E aí, ela já estava acostumada não sei se é isso, mas a gente começa a conjecturar. A matriz familiar era isso, ela tinha tudo, ela gastava mesmo, todo mundo gastava e estava tudo certo. Aí ela escolhe alguém, ela olha para aquela família, olha, ele está sempre com dinheiro na poupança, olha, o cartão de crédito dele tem limite, ele não estoura, olha, ele não tem dívidas, enfim, ele tem dinheiro guardado na poupança. E aí se namora. E ele, por outro lado, olha também para ela e vê como aquela que, de repente, ela tem uma facilidade de comprar as coisas, né? Ela é generosa. Não sei. O fato por essa linha de raciocínio que é muito interessante, esse oposto aí foi o que ela admirou nele, o que ele admirou nela. Só que aí, no dia a dia, então veja, são as diferenças que fizeram com que eles se atraíssem. Sim. E são as diferenças que farão com que eles se afastem. Exatamente. E a simetria? E como é que busca, então? É a simetria? Não, então, existem, claro, a gente busca o diferente, eu entendi a sua fala. No primeiro momento, busca o diferente. Não é o igual. Mas é o igual que mantém? O igual vai os dando... pontos iguais? O igual vai dando um certo equilíbrio, porque imagina, né, se... Todo tempo eu gostasse de todo tempo de coisas diferentes. Nós não faríamos nada juntos, né? Nós não construiríamos nada juntos. Então tem que haver a identificação. Nisso aí há a liga. Mas o que nos fascina é o diferente. A gente se relaciona com o outro muito mais pela diferença, né? Do que por essa similaridade. Muito bem, aqui o ouvinte dizendo, pastor Marco, eu quero ouvir a sua opinião sobre essa frase, o senhor que é um filósofo, todo mundo conhece, o que é meu, o que é dele é nosso. Que é meu, ela diz. Ela dizendo, o que é meu, é meu. E o que é dele, música do Roberto Carlos? Tudo que é meu bem, é seu, e tudo que é meu é teu. Eu não conheço essa música. Não, essa música é da época que o Roberto era cabeludo, com cabelo liso. Na época que ele era cabeludo. Cantava em Cachoeiro ainda. O pensamento dela tá meio complicado, né? Tudo que é dele é dela e tudo que é dela é dele. Assim se faz o casamento, né? A pastora colocou algo aqui muito importante. Então, essa frase, em primeiro lugar, está errada.
Mas a interessante é essa questão da cultura familiar, é muito importante. É. A pessoa vem com aquela cultura, às vezes, tirando essa parte financeira, às vezes uma cultura, por exemplo, de falar palavrões e não sei o que, uma pessoa, e traz isso para dentro do casamento. A outra pessoa foi criada num sistema mais tranquilo e tal. Então essa coisa é colocada. Então é preciso haver uma adequação. Se ela gastava muito, e o pastor falou do vício, esse vício seria em quê? Em salto alto, em bolsas, não é? Porque pode ter um vício em bolsas, consumo, né? Salto no consumo, né? Passou na vitrine e ela freia e tem que comprar alguma coisa. Então, isso tem que ser dosado. Você não pode ser... Porque eu conheço situações onde o esposo ou a esposa são extremamente... como dizer isso de uma forma suave? Mão de vaca. São, Tio Patinha. entendeu? Tio Patinha. São assim, sabe? Não pode fazer nada e às vezes aquilo ali eu já vi muitas situações. E existe um outro ponto em que a mulher gasta loucamente. E o homem também, o pastor. homem também. Fala do homem também, pastor Marco Ribeiro. Chegar lá, você não me deixou. Deixa, mas tem que falar do homem também, que o ouvinte aqui tá dizendo aqui que o marido dela, o marido dela é o Gastão. Eu ia falar exatamente isso. Exatamente. A mulher, o homem ou os dois. Às vezes são os dois, e às vezes ou é o homem demais. Aqui a situação é da esposa. Mas às vezes são os dois que são loucos. A pessoa ganha 2, a pessoa ganha 2 e quer gastar 10. Essa matemática não vai fechar nunca. Não tem como fechar. Ouvinte dizendo, a dívida, independente dela ter sido contraída antes ou depois do casamento, passa a ser do casal. Uma vez que no casamento deve haver união e companheirismo. Acho que está todo mundo de acordo. O que ficou aqui com uma interrogação é se foi dito ou não foi dito. É o que inderou. Porque agora eu tô assim, imaginando que algumas pessoas solteiras, é melhor fazer uma pesquisa, pegar o SPC da pessoa, ver se tem alguma coisa. Tem um contrato nupcial, né? Nos Estados Unidos, não sei se aqui também, acho que tem um contrato nupcial em que as coisas são colocadas ali. Aqui, ouvinte, no início do casamento a dívida é nossa. Com o passar do tempo, o pensamento do homem muda. Quando a dívida é dele, ela é nossa. E quando é da esposa, é dela. Pois existem prioridades ou não, quando tem prioridades ou não, diz aqui o ouvinte. Aí tá dizendo que quem mudou foi o homem. O homem que mudou. No começo é nossa dívida. Passa um pouquinho, a dívida é sua. Pastor Lael, o negócio tá brincadeira não. JR, olha aqui, ó. Esse que leu agora aí, eu tive a sensação que foi meu esposo. Eu já recebi essa mensagem 2 vezes aqui de pessoas diferentes. Mandando pro WhatsApp. Eu acho que essa mensagem que ele mandou, aquela do fala baixinho. Entendeu? Calma, ouvinte. Eu não sei se foi seu esposo, eu não sei, entendeu? Às vezes sim, às vezes não. E tá aqui, tá escrevendo, tá animada. A irmã tá dizendo, foi sim. Então sim, minha irmã, disse, ó, ele falou, olha aí, então se foi sim. É um programa de rádio, entendeu? Ele quis assim compartilhar a experiência dele para ajudar outras pessoas, entendeu? Perdoa, ouvinte. Perdoa. Vocês têm que conversar. Os dois têm que conversar. JR, falei para o ouvinte aí que, pelo menos na minha vida ministerial, minha irmã, eu já escutei várias vezes por várias pessoas em situações muito semelhantes a esta, ocorrem em famílias, qualquer família, pode ser a sua e como pode ser também a Acontece seu muito, irmão. né, pastor? Acontece muito. Isso aí não tem muito. Oi, querido. Posso dar um exemplo por favor. Meu particular? Olha aí. Primeiro o senhor olha para trás. A família tá aí, olha. Primeiro o senhor olha para trás. Olha a esposa pergunta se pode. É por eu ter olhado para trás que eu me lembrei. Sim. Alguém que olhou para o senhor te lembrou. Por aí. Entendi, queridão. Eu queria dizer que, como dá para ver, né, sou homem, mas coisa que não dá para ver, eu sou militar e sou formado em matemática. Olha aí. Logo, quem controla as finanças é minha esposa. Claro. O que eu quero dizer Marido com isso... sábio. O que eu quero dizer com isso é claro que até a gente chegar a essa indicação, algumas coisas aconteceram, vamos dizer assim, de brigas, de ajustes, né, de discussões e tudo mais. Até a gente vê que, de fato, ela tinha muito mais controle, muito mais organização nesse sentido do que eu, até porque tinha na ocasião, logo no começo do casamento, mais tempo também para isso e tudo mais, né?
Existe um livro que eu não vou dizer aqui o autor, até para não fazer propaganda, muito interessante, que é assim, meu dinheiro, seu dinheiro, nossas brigas. Né? Ou seja, toda vez que se divide as finanças, né, a pessoa entende que isso é diferente, é meu, é seu, tem brigas, não tem jeito. Ouvinte aqui dizendo, JR, por favor, lê aí. Baixinho também, não? Tá pedindo isso. Meu marido, quando casou comigo, ele só usava perfume importado. Ah, JR, quando nós casamos eu cortei isso logo. Cortou? Ela diz que foi por economia. O autoritarismo. Eu tenho dúvidas. Jota, leia aí, por favor, que ele tá em casa. Ela tá dizendo aqui que ele era muito gastão. Aí, por causa disso, ela cortou. Não é? Agora, muita gente contando suas histórias aqui, muita gente aqui, já vivi isso, meu esposo gastava o dele, queria gastar o meu, porém quando saímos ou íamos para a igreja, ele saía no meio do culto para lanchar, só para não pagar um lanche para mim. Meu Deus. Perdi a palavra. Olha, que horror. Esse aqui é do tipo que diz assim, pra namorada, vamos no cinema? Vamos. Qual filme? Tal filme. A gente se encontra lá. Lá onde? Dentro. Esse aqui, já eu entrei, eu achei que entendeu, estava atrasando, fiquei preocupado, entrou e deixou ela para comprar o ingresso dela. Esse é o lá mão de fora. vaca que foi falado aqui. Esse é o mão de vaca. Que é isso, hein? Pelo amor de Deus, primeiro que sai durante o culto e faz um lanche, é ruim. Já tá errado. Né? Isso quando não vai pra dentro do cinema, passou antes na lojinha do shopping, comprou as balinhas e levou pra dentro do cinema, porque lá dentro é tudo muito caro. Então, leva o lanche, tem não, que mas ser. isso aí é uma questão de economia. Leva o refrigerante, a Coca-Cola. Tem gente que leva pipoca de casa. A pipoca do cinema é muito cara. Já leva de casa. Já leva, tem gente que leva de casa. Verdade. E agora no cinema pode, né? Você pode levar pizza, pode levar sanduíche, pode levar qualquer coisa. Então tem gente que leva mesmo, um franguinho. Estando no período de orçamento que eu disse, ou seja, antes do casamento, é para que não só o homem quanto a mulher veja a situação que se encontra. Porque É bom ver, né? Porque tá claro, né? Numa situação como essa, tá esperando o quê? Um milagre? Só esperamos que a igreja não siga esse exemplo, hein? Qual? Levar comida pra dentro da igreja, quando o pastor tá pregando. Aqui a ouvinte, a nossa ouvinte, dizendo JR, esse é mão de vaca mesmo, JR, conta aqui a nossa ouvinte. JR, esse é o marido mão de... Outra ouvinte dizendo, esse é o marido mão de vaca mesmo. Agora as meninas animaram aqui. O meu era pão duro, JR, eu brigava muito com ele. Fazia lista de compras e ele não trazia nem a metade do que eu pedia. Já tá aqui em casa, temos algumas discussões a respeito da área financeira, mas juntamos a receita dos dois para pagar as despesas de casa. Tá aí, ó. Né? Outro ouvinte traz aqui uma expressão religiosa, cruz credo. Não sei o que significa isso. Pastor Lael de Alcântara, o que é? A pessoa não fala cruz credo. Bom, cruz credo era uma expressão muito utilizada no passado, que quando algo assombrasse a você ficava assombrado, ou você tinha assim um certo temor, uma angústia, você viu uma visão lá, cruz credo, cruz credo. Expressão de interjeição. De interjeição. E a pergunta foi, o que significa cruz credo? Assombra, né? a pessoa ficou assombrada, né? Então ela chama a cruz para resolver os problemas. A cruz e o credo. O credo é a cruz. 11h38. Há um dado aqui que nós não podemos passar sem tratar. É a seguinte frase: quando digo que não irei pagar as suas dívidas, eu sou agredido verbal e fisicamente. Então isso vale para os dois lados. É lógico que o homem, por ser naturalmente, ter a sua estrutura física, o homem é frágil, o homem tem um resfriado, ele mora aqui, nós estamos aqui, a rádio está em São Cristóvão, o resfriado está em Xerém. Tá certo? Tá longe ainda. Resfriado tá em Xerém, ele acha que vai morrer. Ele vai se despedindo. Essa eu acho que eu não passo. E tal. A mulher está com pneumonia, ela tá toda, olha, mas ela tá de pé, tá trabalhando. Então é o seguinte, nesse aspecto. O aspecto físico, o homem tem ele pode ter, então, força. Naturalmente a gente reafirma que o homem não pode agredir a mulher em hipótese alguma. Mas o contrário também, é verdade, não pode também.
A Lei Maria da Penha vale para os dois. É isso que eu ia falar. A Lei Maria da Penha não é questão da... Não é só para mulher. É a lei sobre agressão. Isso agressão aí, física. agressão doméstica. Eu posso falar sobre a Lei Maria da Penha? É uma pergunta que algumas pessoas sempre falam isso, né? Que a Lei Maria da Penha serve para os dois. Mas, especificamente, a Lei Maria... Existem outras leis que protegem todos os sexos, vamos chamar assim, né? Os dois sexos. Mas a Lei Maria da Penha, especificamente, ela só protege a mulher. Na sua ementa mesmo, que é a Lei Maria da Penha de 2006, né? 11.340, ela já fala, né? Que ela é feita para isso. Cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E nos termos, tal, e tantas outras coisas, ela é específica para a mulher. Estou fazendo só essa ressalva, porque talvez seja a dúvida não só da mesa, quanto de outras pessoas, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa recorrer às leis vigentes. Existe no Código Penal outras leis, né, que tratam do assunto da violência, independente do... O que não pode, não pode, né? Porque as outras leis, elas são bastante amplas quando se trata da questão da violência. Exatamente. Código Penal. Não pode. Esse tipo de... E quando chega nesse nível, não é que acabou, não. Que a pessoa também tem um pessoal que diz, chegou, acabou, peraí, acabou, mas é possível ter reconciliação, é possível ter arrependimento, é possível ter mudança. Possível é não por causa do indivíduo. A mudança é que é Deus que faz, a operação do processo todo é de Deus, o indivíduo abre, deixa Deus agir através da vida dele, mas que não pode acontecer, não pode. E cuidado que isso começa com um beliscãozinho, tum. Exatamente. Aí daqui a pouquinho dá um apertinho no braço, tum. Daqui a pouquinho dá um empurrãozinho, às vezes é rindo. Sim. Então é bom ter cuidado com isso para evitar que essas coisas se tornem ainda piores e mais drásticas. São 11h41 aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. E já que estamos falando de certa maneira de economia, um relatório do Banco Central apontou que menos da metade dos brasileiros tem como levantar dinheiro para uma emergência. Na prática, de cada 100 brasileiros, 46 são capazes de obter recursos extras, sendo que 19 deles recorreriam aí a familiares e amigos. Apenas 6 têm dinheiro próprio poupado. E por isso a gente pergunta... Peraí, Marcela, dá os números outra vez, porque número tem que ser para fixar. Então vamos lá. Na prática, o que acontece? 46% desses brasileiros são capazes de obter recursos extras, sendo que 19% recorreriam aos familiares e aos amigos. 54% não tem. 46% disse, olha, eu consigo um dinheiro para uma emergência. Para uma emergência. Desses que estão dizendo, eu consigo dinheiro para uma emergência, 19% deles está dizendo que recorreriam a familiares e amigos. Exatamente. Apenas 6% tem o dinheiro poupado. Estão dando um quadro trágico aí. 6%. Perguntas. E aí é por isso que a gente está perguntando. Caso precisasse de um dinheiro emergencial, o que é que você faria? O que impede você de poupar e o que é que a Bíblia pode nos ensinar sobre economia? E aí, queridos debatedores? A Bíblia nos ensina, JR, a Bíblia nos ensina, meu amado ouvinte, que nós devemos ter o cuidado com as nossas finanças, lembrando lá do exemplo de José no Egito, das vacas magras e das vacas gordas. Eu creio que nós sempre haveremos de passar por vacas magras e por vacas gordas. Nesse momento de vacas gordas, não vou dizer assim de abastança, não estou dizendo que por estar dinheiro sobrando, não, isso é difícil, mas que devemos ter a prudência para economizar, a prudência para poupar para os próprios reveses da própria vida. Entendo que a Bíblia, então, nos ensina a ter esse equilíbrio nos momentos pelos quais nós não estamos atravessando por uma adversidade que pode trazer problemas familiares, problemas aí para o casamento. Esse relatório, eu acredito que seja uma fotografia da atualidade, mas que perdura durante muito tempo, né? Eu acho que o Brasil, assim, os brasileiros não têm uma cultura assim de economia, né? De guardar alguma coisa, assim como a gente vê em alguns países, né, principalmente da Europa, que
que guardam, que têm herança, que tende a passar para os seus filhos, seus descendentes, né? De uma forma geral. E como a pergunta é, jogando para a Bíblia, o que a Bíblia tem sobre isso? Eu me lembro daquela passagem da multiplicação do azeite, bastante interessante, onde tem ali, vamos dizer assim, são orientações muito boas quanto à questão da economia e tudo mais. Mas eu vou destacar uma frase. No final, o profeta fala assim, ó, quando ela volta ao profeta e pergunta, olha só, aconteceu isso, relata, né? Agradece e tudo mais. E ele fala assim, então faz o seguinte, ó, vende e viva do resto. O problema todo é que a maioria dos brasileiros não sabem viver do resto. Não sabe se enquadrar naquilo que está sobrando do seu salário. Eles não só vivem de tudo, não só do resto, não vivem de tudo e vivem além daquilo que são os 100%. Então não consegue se enquadrar, ou seja, viver, dimensionar a sua vida, seus custos, seus gastos dentro daquilo que recebe. Por isso, quantas não vezes tem nós jeito. já vimos pessoas até, às vezes, falando conosco, pedindo aconselhamento, que estão apertadas de dinheiro e tal. Daqui a pouco passa um tempo, você vê aquela pessoa com uma roupa novíssima, de uma marca cara. Você diz, mas a pessoa estava um celular, não é? Milagre. A pessoa estava enrolada, completamente enrolada, e de repente gasta R$5.000 num telefone e não sei o que, mas como assim? Não, mas aí eu parcelei, eu peguei o cartão de outro e tal. Um abismo chama outro abismo. Agora, nós não podemos passar por essa questão financeira do ponto de vista bíblico sem falarmos de dízimos e ofertas. Amém. Não é possível, não é possível. É um princípio bíblico. E quando a gente fala assim, sendo pastor, as pessoas acham que a gente está com corporativismo. E não é uma questão, é um princípio bíblico. Então, há pessoas que fazem de tudo, não tive como separar meu dízimo, não tive como fazer. E algumas me dizem assim, eu não paguei meu dízimo. Não é questão de pagar, o dízimo você devolve. Você não paga. Se você pega um livro que não é seu, você devolve o livro. Então, se não é seu, você devolve. Então, eu sou nascido e criado na igreja, com a graça de Deus, e esse princípio bíblico do dízimo, querido, se você ainda não pratica, comece a fazer isso. Talvez o começo possa ser apertado, mas vai haver milagre na sua vida. Quantas das nossas famílias, né? O pastor citou, eu concordo com ele, eu falaria isso também, sobre a questão de uma cultura do Brasil, do brasileiro, que não poupa. Quantos de nós temos ensinado aos nossos filhos, e aí vai uma palavra aos nossos ouvintes, né? Os pais especialmente, estamos ensinando essa economia doméstica, sabe? Aquela coisa do filho desde pequenininho mesmo, ele ter o seu cofrinho e ele ser ensinado a economizar para que ele possa aprender. E é tão rico esse ensino porque a criança aprende a esperar, a criança aprende a confiar, a criança aprende a administrar, né? A lidar com a sua frustração. Para hoje você não tem. Não, nós não temos o dinheiro para comprar esse brinquedo, para fazer a troca, talvez, né, aí do celular, que hoje é o grande consumo aí dessa geração. Mas assim, ensiná-lo a conquistar isso. Creio que aí nós teríamos homens e mulheres responsáveis dentro dos seus casamentos. É uma questão de educação financeira e que deve acontecer desde o início, desde os primórdios mesmo. Então a criança começar a aprender no cofrinho a economizar, quando ele tiver aquele dinheiro ou parte daquele dinheiro, talvez seja alguma coisa que não dê, né, dentro da realidade dele para comprar com seu cofrinho. Aí sim os pais vão juntos e vão ajudá-lo a ter aquele recurso. Isso seria maravilhoso. Então, uma criança, um adolescente, o adolescente que quer, de repente, fazer uma viagem, desde sempre ensinarmos, e isso seria uma maneira, assim, maravilhosa, né? A criança poder lutar por aquilo que ele quer conquistar. Saber quanto custa, valoriza, né? Aqui mesmo nós ouvimos aqui uma história de uma pastora dizendo, o filho dela era bem pequenininho. Não sei se foi ela que falou, mas disse que o seguinte, o menino falou, a mãe falou, queria uma coisa? A mãe falou assim, meu filho, eu não tenho dinheiro, mas você tem cheque. Entendeu? Não foi aqui? Cartão. Sim. Por quê? Porque hoje, cartão e tal, por quê? Porque não sabe quanto custa aquilo ali. Mas também,
O menino tem 4 anos, vai ficar desbotando, dívida do Brasil, o PIB é isso, assim, assado, o Paulo Guedes vai fazer não sei o que lá, sabe? Não tem também condições de deixar uma pessoa com trauma, não deixa não, Lael? Com certeza. Tem que ter um momento exato para falar e jeito para falar, né? Porque você não fala para criança o que você fala para um adulto, né? Você tem uma forma lúdica de conversar. Eu conheço uma historinha linda, diz que falando sobre isso, o senhor falou sobre dízimo, a mãe chegou pro menino e falou assim: filho, eu vou te dar aqui, 10 moedinhas. É a sua mesadinha. Aí botou 10 moedinhas para ele assim. Ah, mãe, 10 moedinhas, 10. Agora, todo mês você vai tirar uma e vai entregar para o Senhor. Aí o menino falou assim: só uma? Gravou a história. Passou o tempo. Esse menino cresceu, foi para a empresa, foi sair de uma empresa e ganhou uma bolada. Lembrou da mãe falando para ele: pega o seu salário, divide em 10 partes. E pega uma parte e entrega para Deus. Aí ele falou assim: isso tudo? Quando era pequeno era só isso. Então a gente tem um valor pro dinheiro numa etapa e um valor pro dinheiro em outra etapa. E a Bíblia diz que o problema não é o dinheiro. Não é. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Isso cega as pessoas. E isso complica. Então tem que ter jeito para falar e tal. Mas o fato é que o resultado disso é que boa parte dos brasileiros não se encontra preparado para administrar uma emergência. Agora, e recorre a alguém. Agora, a questão... Inclusive, eu queria falar isso com o senhor depois do programa. Eu acho que isso aí tem muito a ver com o jeitinho brasileiro, né? O tal do jeitinho brasileiro. Acho que no final das contas sempre vai dar certo. Vai dar certo no final. Pois é. A questão é que como é que os pais poderão ensinar os filhos, porque cumpre a eles a ensinar aos seus filhos se eles mesmos têm uma vida completamente desequilibrada. Então, na realidade, será que as crianças não estão absorvendo justamente o próprio desequilíbrio dos pais, que está vendo lá as contas, está vendo lá as coisas, está vendo que o pai usa lá o cartão de crédito, usa o cheque especial, usa o consignado e tantas outras coisas que faltam uma educação. Vai influenciar o menino, né? Vai influenciar o menino. Influencia. Fazer igual. E também quando é econômico, pode influenciar. Sim. E quando não, é consignado, não sei o quê, e como nós vimos aqui, pegar dinheiro com a agiota. É uma coisa complicada. Agora, a situação está aí no equilíbrio. No Japão, um dos grandes problemas do Japão hoje é que as pessoas têm uma poupança muito forte. As pessoas não gastam. Então, estavam querendo incentivar o consumo no Japão. Porque as pessoas só trabalham e gastam. Então, o dinheiro não circula na economia, apesar de ser um país riquíssimo. E no Brasil nós temos, a gente gasta. O contrário. Vamos pegar um caminho. Não fala mal do brasileiro não, hein? O senhor não fala mal do brasileiro não. Nós temos que estar assim. Nós precisamos equilibrar, né? Precisamos equilibrar isso aí. Naturalmente a gente tem que ter, porque todo mundo quer ter alguma coisa, todo mundo está consumindo, nós estamos numa cultura a gente precisa ter alguma coisa. E quando se fala de tecnologia, nós estamos falando de tecnologia que se atualiza. Às vezes, para uma pessoa, diz: para que você precisa desse celular novo? Mas não é o celular novo, é a tecnologia que está no celular novo. E assim eu tento amenizar um pouco a culpa de várias pessoas que estão nos acompanhando agora. São 11h52 aqui na 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Afastado da sala de aula por conta de um tratamento contra um câncer, o professor Marcelo Fialho reencontrou seus alunos de uma escola estadual de Mogi das Cruzes e esse emocionante encontro virou notícia. Afinal, o grupo de 16 adolescentes foi até o hospital em que o professor está internado para sessões de quimioterapia e fez uma apresentação musical com direito a violões, carrom e violino. As canções não tocaram apenas o professor, mas todo mundo que estava lá, evidentemente, né? Ações de amor, carinho e solidariedade. Qual a importância disso em um momento de fragilidade? Você conhece histórias parecidas com essa e que fizeram a diferença na vida de alguém? Eu pergunto a vocês, queridos debatedores. JR, eu sou voluntário do INCA, trabalho lá no NAVE, no Núcleo de Assistência Voluntária e Espiritual, e nada traz mais conforto, nada traz terapia, não somente para a alma, mas para aquele que está fragilizado pelas enfermidades, quando alguém leva algo novo, diferente daquele contexto hospitalar. Como isso faz bem?
Eu oro para que os nossos ouvintes possam também dedicar uma parte do tempo àqueles doutores da alegria. Alegria é saúde. E como o hospital precisa dessa alegria como terapia para a própria saúde, e você vê ali na vida dos pacientes, eu tenho contemplado isso no trabalho lá, quando se leva lá um cachorro, se leva um palhaço, se leva alguém para tocar uma música que não seja aquela música lá do osciloscópio que tem lá, pit, pit. Então isso faz um bem tremendo. O pi aí, depois você explica. Pipi do aparelho. Do aparelho do coração. Aquele que bate lá. Sensores. Sim, mas alguém leva isso? Não, ele escuta. Quando alguém leva É diferente. Uma música diferente de uma... É uma música que não é de uma nota só. Próximo debatedor. Eu vi recentemente. É a humanização, só iria colocar isso, né? A humanização de todo esse serviço de saúde e o quanto já tem se comprovado da melhora dos pacientes, né? Diante de situações assim. Sim. Médicos que fazem cirurgias ao som de música clássica, enfim. As crianças, né? Que são atendidas no INCA, especialmente, com aquelas peruquinhas da Disney. É humanização, né? É humanização. Ouvinte nossa dizendo que trabalhou 8 anos no INCA e ela viu que isso fez toda a diferença no tempo que ela esteve lá. De fato, gente, essas ações, e aqui é bom a gente frisar, são os alunos que foram homenagear o professor. Então são pessoas que nós estamos falando de 2 aspectos. São as ações que são feitas para pessoas que não conhecem os pacientes e vão até lá. Que deve ser feito, desenvolvido, multiplicado. Existe um trabalho muito importante a ser feito em todas as etapas, né? As crianças com câncer, os idosos que estão já há bastante tempo em hospital, que têm asilos, que têm todas as dificuldades, existem pessoas das várias idades. A adolescência é uma fase de muita intensidade, então um adolescente internado, ele é muito intenso, né? Tem muita energia, então realmente não é um tempo muito fácil para a pessoa administrar uma enfermidade. O trabalho que a igreja pode desenvolver, presença, carinho, amor, um trabalho de capelania, que faz uma diferença enorme na vida de todo mundo que está ali. E assim, pessoalmente, eu posso afirmar que demonstrações de carinho e de amor produzem um impacto maravilhoso na vida de quem precisa. Já contei isso aqui, vou contar para a glória de Deus e para honrar a ação que fizeram comigo. A primeira vez que eu fui à minha igreja careca, fruto da quimioterapia, que eu tinha certeza que meu cabelão não ia cair, mas o cabelo caiu. E ele cai bonito mesmo, cai bastante mesmo. O senhor sabe o que é isso, né, pastor Marco Ribeiro? O cabelo caiu faz tempo, né? E quando eu fui à igreja a primeira vez careca, era um culto de Santa Ceia. Eu avisei que eu ia, para ninguém assustar, porque a criatura fica, né, um pouquinho diferente. Aí eu avisei, tal. E eu tinha dito anteriormente que, como resultado da quimioterapia, eu achava que o meu cabelo viria enroladinho, louro, e eu ficaria com os olhos azuis, entendeu? É só isso que eu queria com o resultado da quimioterapia. Aí todo mundo riu, a intenção era essa, era amenizar, dizer que eu estava muito bem, estava tranquilo. Quem cortou meu cabelo começou na máquina 5, foi para 4, 3, 2, 1, e ele chorando, cortando. E eu olhando para mim, falei, até que não ficou tão ruim assim, eu esperava coisa pior, não fiquei tão ruim. Não é isso? Tá, vai, vambora, vamos pro culto. Chegamos no culto, e aí na hora da Santa Ceia, o Rodrigo pede a palavra e diz assim, Rev, é como me chamam, né, Rev? Nós estamos aqui sempre estamos juntos, mas para poder dizer que nós passamos de nível, nós estamos agora, somos a igreja do Somos Um. E para mostrar isso, eu queria pedir que algumas pessoas entrassem. E aí entraram, sei lá, uns 17 que rasparam a cabeça durante o culto. E eu não vi, eu sou uma pessoa razoavelmente observadora, e eu não os vi. Quem raspou a minha cabeça, raspou também a deles. E eles entraram no culto de Santa Ceia, esses 17 mais ou menos, uma mulher inclusive, Cristina, tinha um cabelão até na cintura, eles rasparam a cabeça e entraram para dizer para mim, nós estamos juntos, nós somos um com você, pastor. Que legal. E você imagina bem
como é que eu Haja fiquei coração, nessa altura, Fortes impacto emoções. profundo, e depois eu tive que dar um aviso aos visitantes. E nem celebrou a ceia, né? Não conseguiu Rapaz, conseguiu. eu precisei avisar os visitantes que aquilo não era uma regra, porque nem todo mundo na igreja raspa a cabeça, pode ficar tranquilo, pode retornar. E aí, depois disso, o cabelo voltou. E as pessoas me perguntaram, você passou o quê? Grecin? O cabelo voltou mais escuro, mais liso, e mais preto e mais liso. E a vida continua. Mas eu me lembro de uma fala de um médico que me disse assim, olha, isso que fizeram com você é mais da metade do tratamento. É verdade. Quero só destacar um pouquinho mais. O meu médico, doutor Assuero, raspou a cabeça também. Então são coisas assim, entendeu? Pastor Davidson trabalhando comigo, presbíteros da igreja, liderança, diáconos da igreja, a Cristina que eu já disse aqui, isso tudo aí é o seguinte, às vezes não é necessário você raspar a cabeça, mas você não pode deixar a pessoa. Tem gente que fica sem graça, ai, sem graça, eu não sei o que falar, não fala. Não fala. Se a pessoa está tratando com quimioterapia, se você está resfriado, você está gripado, a demonstração mais linda de amor, você olhar a pessoa, só estou gripado, ficar um pouquinho mais longe. Isso é carinho. Faz muito bem às pessoas. E é muito legal. Bom, já falei muito. Fortalece. Cantar um corinho aqui pra gente encerrar o culto. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, vamos aos debatedores. Despedidas, vamos lá, pastora. Eu quero agradecer e deixar. Hoje eu tô feliz aqui porque meu esposo é feriado, né? Ele está aqui acompanhando. É bênção, né? Muito obrigada, amor. É companheiro, é cúmplice, amigo, coisa boa. E quero então mandar um abraço para nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Heliópolis. Especialmente os casais que estaremos juntos nesse final de semana no nosso retiro. Que Deus possa nos abençoar. Minha família também que está na escuta. Muito obrigado, reverendo Lael, um abraço, meu irmão. JR, eu quero agradecer em particular o carinho que nós recebemos durante a implantação do nosso marca-passo recente, agora nesse mês de outubro. E uma das coisas que se marcou assim muito meu coração, eu estava lá no avião, fui operar em Uberaba, meu irmão é cardiologista naquela região. E o nosso amado JR ligou bem na hora que eu estava no avião, estava sozinho. Ele disse assim, meu irmão, e orou por mim. Como isso faz bem ao nosso coração, como aquilo me fez bem, me fortaleceu. Dos irmãos lá de Bangu, de Pendotiba, que todos oraram por mim. Muito obrigado. Fica aqui a manifestação da minha alegria e também da minha oração por você. Não estou com o coração novo, estou com marca-passo, porque o coração novo Jesus já me deu. Como diz os pentecostais, eu só fui lá buscar a minha bênção e a minha bênção está aqui no peito. Glória. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Luiz Neumann, obrigado, um abraço. Eu queria dar um abraço também aqui, minha esposa está também me acompanhando, esposa Cláudia, meu filho Mateus está aqui comigo também, em especial também a minha nora Yasmin, que está aqui também. Queria mandar um abraço para a Igreja Cristã Antioquia, que muito nos apoia, e todos os ouvintes também. Deus abençoe a todos. Pastor Marco Ribeiro, obrigado, um abraço, queridão. Obrigado, JR, um abraço a todos os membros da Assembleia de Deus, Ministério Cairós na Tijuca, um grande abraço aos ouvintes da 93 FM. Quero agradecer aqui, Marcela Bastos, o carinho dos nossos ouvintes aqui em relação à minha fala agora ao final. Obrigado pelo carinho, obrigado pela palavra de encorajamento. É emoção, é choro aqui dos nossos ouvintes. Deus abençoe vocês também, queridos ouvintes. E quero dizer que o seguinte, que durante quase todo o período do tratamento eu estava aqui. Sim. A gente usava aqui um ventilador tufão, e quando eu via que um debatedor, um convidado, muito gentilmente, tava suando o nariz, eu falava, sai pra lá. Eu falava, não era, Marcelo? Eu falava, a porta ficava aberta. Eu sou uma pessoa franca, entendeu? Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu sou exatamente, vocês estão vendo aqui, deixa a porta aberta ali. Por quê? Porque eu precisava tomar conta de mim. Mas uma das coisas extraordinárias que eu recebi aqui, além do apoio completo da nossa equipe, todo o suporte que eu tive aqui,
foi de poder estar aqui e continuar conversando com os nossos ouvintes. Eles não tinham ideia, porque nós não falamos isso aqui o tempo inteiro. Chegou uma hora que foi falado, mas durante o período não falou. E vida que isso aqui, tá com ouvinte, tá conversando, compartilhando, debatendo, me fez muito bem, ouvinte. Então você também, um santo remédio. Amém. Glória a Deus. Marcela Basso, você vai cantar o parabéns para os pastores? Ou eles não merecem? Claro que não. Ah, eles não merecem? Tem uma voz Eles linda. merecem tudo. Ah, mas eles não merecem, né? A mim cantando. Vai cantar em hebraico. Eles merecem o parabéns de todas as pessoas cantando. Vamos cantar em inglesinho? Passa uma semaninha lá. Happy birthday. Claro que não. Nós ajudamos. Você sabe que não. Nós ajudamos. Vamos lá, né? Pastor Carlos Vargas, da Primeira Igreja Presbiteriana em Honório Gurgel. Parente. Olha aí, ó. Parente, Tá fazendo aniversário J10. hoje. Parabéns. A pastora Aline Pra Lins. festa não chama. E você comprou presente? Mas Do claro parente? que não. Eu aprendi com o Lael, tem que dar um abraço. Não. Da agora pra frente, é só abraço. Olha, ó, um abraço é caro. Tem que comprar um presente. Precioso. A pastora Aline Lins, da Semeando a Fé Church, lá em Campo Grande. Oi? O JR, o pastor Edinaldo Gomes, da Assembleia de Deus, Missões de Avivamento na Penha, o pastor Jackson William, da Igreja Presbiteriana das Águas, em São Gonçalo, e o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus, Só família gente boa, hein? vitoriosa em minha Amém. fé. Só Glória a gente Deus. boa. Muito obrigado aos queridos pastores, pastoras, as igrejas queridas que estão aqui honrando os seus pastores. Nós vamos orar juntos agora. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida desse povo querido que nos acompanha. Vamos orar uns pelos outros, vamos apresentar esses nossos temas diante de Deus em oração. Temos orado todos os dias e nós vamos continuar a orar pela cura dos enfermos. Orando também pelo suporte e o apoio a todos aqueles que vivem esse momento de apoio, de suporte ali aos enfermos. Vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados. Temos orado pelo Brasil e pelo Rio. Hoje é dia da consciência negra. A igreja é um lugar onde nós constatamos, diante da palavra de Deus, que não há diferença entre nós. O cristianismo nos ensina que nós somos todos absolutamente iguais. É por isso que um cristão não pode admitir em hipótese alguma qualquer possibilidade da existência do racismo. É necessário, é urgente que nós venhamos a agir como Cristo agiu. Infelizmente, eu já ouvi, já compartilhei aqui a voz de várias pessoas que dizem que até hoje se sentem discriminadas por conta da raça. E nós somos a mesma raça, nós somos um povo misturado, nós vivemos essa miscigenação. Não há razão para isso. Não há razão para agir de uma outra forma. Por isso que o cristianismo, ele nos ensina a observar todos absolutamente iguais. E como é bom viver essa realidade da palavra do Senhor. Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia, Deus, muito obrigado por termos chegado até aqui, por este debate, Deus, pelos ouvintes que aqui participaram, pela vida de cada um de nós. Oramos, Senhor, entregando nas tuas mãos, Deus, a pastora Aline Lins, Deus, o pastor Edinaldo, o pastor Jackson William, o pastor Manassés Brito, esses aniversariantes, Deus, que aqui estão arrolados, Pai. Nós colocamos esse dia nas tuas mãos, como o teu servo disse nesse momento, Senhor, que não haja acepção de pessoas, Deus. Somos um, Deus. Somos filhos teus, Pai. Nós te agradecemos por esse momento, entregamos o restante deste dia nas tuas mãos e cada igreja aqui representada e família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.